Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Enquanto você procura, eu preciso agradecer ao Senhor por essa noite. Louvo ao Senhor por participar deste momento tão especial que Ele decidiu manifestar a presença dEle. Louvo ao Senhor, porque reconheço que não mereço, mas a infinita misericórdia do Senhor nos dá esse privilégio de estarmos reunidos na casa e na presença dEle. Louvo a Deus pelos meus amigos que aqui estão. Olha, se por um acaso você me conhece, tentou me cumprimentar e eu não te respondi, me perdoe. Meu filho quebrou meu óculos anteontem e eu não estou conseguindo identificar ninguém. Então, se por um acaso você me deu algum sinal, me cumprimentou, eu não respondi, não se sinta constrangido, porque eu realmente não estou enxergando. Mas Deus é bom e eu ainda consigo falar. Glória a Deus. Louvo ao Senhor pelos meus amigos, presbítero, elder, que Deus abençoe. Deus abençoe os pastores, presidente, vice-presidente, que Deus abençoe toda a liderança em nome de Jesus. Trago os cumprimentos do meu pastor, Silvio Ferrari, que me pastoreia ali em Valentim Gentil, na congregação do Jardim Barreto. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus amigos que me acompanham. Eles foram meio que obrigados, porque eu sou líder deles, né? E mandei eles virem junto comigo. E combinei lá no ônibus que se eles derem bastante glória, eu pago a pizza. Mas eu ainda não estou ouvindo muito glória a Deus deles, não. Eu não sei se vai ter pizza, não. E trago os cumprimentos também da minha esposa. Tinha um evento de mulheres na nossa igreja e ela decidiu ficar por lá, até porque também nós temos um profeta menor de 2 anos de idade que se chama Theo, mas que todo mundo conhece por Bola de Fogo. Então, pelo vulgo dele, você já sabe que ele é pentecostal. E além dele, ela está no 7º mês do nosso segundo profeta menor. Então ela preferiu ficar lá. Mas eu acredito que terão outras oportunidades. Eu sempre digo que quando minha esposa não está, eu não me sinto pregador, porque geralmente ela toca teclado enquanto eu ministro. Mas eu vi que tem uns músicos cheios de Deus. Não são tão bonitos quanto a minha esposa. Graças a Deus por isso. Mas são cheios de Deus. Então, deixa Deus usar vocês aí em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. O texto diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Só até aqui, pode se sentar. Nós lemos no início do culto aqui o texto que nos chama de nova criatura. E eu tenho pedido ao Espírito Santo para que me direcione, e durante o culto o Senhor me fez pensar sobre esse texto, sobre o novo e vivo caminho. O escritor aos Hebreus, ele está fazendo um convite, ele está fazendo uma convocação, mas não é para qualquer um. Ele mesmo começa dizendo que é para quem tem ousadia. O convite dele, a proposta dele, a convocação dele é para que os irmãos tenham ousadia. E ousadia para quê? Para entrar no santuário. Mas não simplesmente o santuário que era construído com materiais físicos, materiais da terra, não simplesmente o santuário que Moisés construiu, que
Salomão aprimorou e que tinham em Jerusalém e em algumas outras cidades. Não. Esse santuário que ele está convidando é o que ele chama de novo e vivo caminho, que foi construído através do sangue e da carne de Jesus. Só que apesar de ser novo e vivo, ele está usando um local antigo, ele está usando uma expressão, ele está usando um lugar em que já existia. E nós precisamos refletir sobre isso, porque o que o escritor aos Hebreus está falando e o que Jesus fez não foi simplesmente anular o que as pessoas já viviam indo no santuário, mas na realidade foi dizer para nós que a gente não precisa fazer aquilo que eles faziam, mas a gente precisa viver o significado de tudo aquilo. Então a gente precisa voltar para como era o santuário, para entender o que o escritor dos Hebreus está querendo convidar os irmãos, porque esse convite não foi só para aquela igreja, esse convite é para todos nós. O novo e vivo caminho foi preparado não só para a igreja que estava ali para os hebreus, mas sim para todos nós que aceitamos a Ele como Salvador e nos tornamos uma nova criatura, porque quando nos tornamos nova criatura, nós andamos pelo novo e vivo caminho. E qual é esse caminho? Como andar nesse caminho? A gente precisa olhar para o santuário. Existem algumas lições espirituais na construção do santuário que a gente precisa comentar aqui hoje. Até porque o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 9, vai dizer que o santuário que Moisés construiu, que foi dado para Moisés, era uma réplica do que já existia no céu. Então quando a gente ora pedindo para Deus, faça a tua vontade, como é no céu, aqui na terra, a gente está pedindo isso para Deus. Ele já mandou para nós a vontade dele, e é só a gente olhar para trás. Seriam muitas referências bíblicas para eu citar, então caso você tenha alguma dúvida, ou você queira conferir, tudo que eu vou falar aqui está entre Êxodo e Deuteronômio. Se você pegar essa sequência de livros, você vai ver que estão lá as referências, você pode conferir lá. Porque quando Deus chega para Moisés, ele vai falar: Moisés, eu vou dar uma planta, já que o povo quer uma casa, já que o povo quer que eu habite no meio, eu vou então mandar você construir conforme é aqui no céu. Eu vou dar as medidas, eu vou dar o projeto, eu vou dar a planta, eu vou dar os materiais, tudo que eu mandar vocês fazem conforme eu estou falando. E Moisés aceita isso, para construir o que nós conhecemos como o tabernáculo de Deus, que era o lugar em que Deus desceria para se relacionar com o seu povo. E existem algumas sequências, existem alguns detalhes que Deus colocou lá que a gente precisa entender o sentido espiritual para nós. Primeiro, Deus vai falar para Moisés que todas as portas do tabernáculo têm que ser viradas para o ocidente, para que quando o tabernáculo fosse colocado de pé, as portas estivessem numa única direção, e essa direção era a direção que o sol nascia. Então Deus está falando para Moisés: o primeiro passo para entrar neste caminho, o primeiro passo para viver o novo e vivo caminho, é virar as portas para onde o sol nasce. E por quê? O que significaria um detalhe que talvez não tenha tanta importância? Simples. Nós estamos falando de um povo que passou 400 anos no Egito. E eu não sei você, mas eu, quando passo um pouco mais de uma semana num lugar, eu já estou com as manias daquele lugar. Para vocês terem uma ideia, eu sou de São Paulo, apesar de já ter morado em Valentim, eu estava em São Paulo por alguns anos. E faz 4 meses que eu voltei para Valentim Gentil. E a minha esposa já está brigando comigo, que eu estou falando como se eu já tivesse nascido aqui, puxando algumas letras, falando porque tem algumas palavras que se falam aqui que em São Paulo não se falam, que nem acha. Às vezes eu estou conversando com alguém e falo: acha, moço, imagina. Minha esposa: para, que você não é daqui.
mas sai natural. Por quê? Porque nós somos feitos para a adaptação. Então a gente se adapta ao lugar. A gente se adapta ao lugar. E o ser humano é assim. Agora imagina 400 anos em um lugar. 400 anos vivenciando a cultura daquele lugar, que é uma cultura diferente da deles. Qual que é a cultura do Egito? Eles adoram a vários deuses, tendo como Deus principal um Deus, uma divindade que eles chamam de Ra. Você sabe que divindade é essa? O Deus Sol. Aí sabe o que Deus está falando para Moisés? Você quer o novo Moisés? Você quer entrar no novo caminho? Você quer experimentar o novo de Deus? Você quer experimentar o meu novo? Você quer viver isso mesmo? Então o primeiro passo, tem que dar as costas para o Egito. Para entrar pelo novo e vivo caminho, não dá para entrar fazendo as coisas que faziam antes, olhando para as coisas que olhava antes, experimentando as coisas que experimentava antes, ouvindo o que ouvia antes, se comportando como se comportava antes, frequentando lugares que frequentava antes. Não, para viver o novo de Deus, o primeiro passo é dar as costas para o passado, dar as costas para o mundo, dar as costas para o... eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui, porque Deus tem novidade de vida para nós aqui hoje. O novo e vivo caminho já foi preparado e o convite já foi lançado, mas para experimentar o novo tem que dar as costas para o antigo. Primeiro passo, tem que dar as costas para o sol. Para passar pela porta, o sol tem que ficar lá atrás. Para passar pela porta, o passado, o Egito, a cultura, o que foi que você aprendeu no Egito, fica lá atrás. Aleluia. Tá bom. As portas levantadas em direção ao sol. E agora? Primeira coisa, existem 3 níveis desse ambiente: o átrio, o santo e o santíssimo. Sendo o átrio como se fosse o pátio, e logo na porta, para se entrar no pátio, tinha um altar de bronze, e esse altar era para sacrifícios. Ou seja, Deus está falando para Moisés: primeiro, dá as costas para o sol, e depois já entra sacrificando. Isso contraria muita coisa que a gente escuta por aí, sobre primeiro Deus fazer para depois você entregar, ou você vir para a casa do Senhor para Ele te dar, para Ele fazer, para Ele operar. Só que Deus está falando para Moisés: a primeira coisa que tem que fazer para entrar no pátio é sacrificar. Se não tem sacrifício, não entra. Se não tem sacrifício, não experimenta o caminho novo. E deixa eu falar uma coisa: todo mundo tem algo para sacrificar. Não tem como chegar diante de Deus e falar: eu não tenho sacrifício. Tem sim. Todo mundo tem sacrifício para entregar. E o primeiro passo é entrega, sacrifício. Deu as costas para o sol e já chega entregando. Tá bom, a gente passa pelo altar, a gente entrega sacrifício. E agora, atrás do altar ficava um móvel que é conhecida como pia. Era uma pia simples, de bronze, que servia para lavar as mãos. Só que há um significado aqui. Primeiro, o bronze tinha uma característica muito interessante. Não era valioso como o ouro, mas ele servia como espelho. Tem um texto em Êxodo que diz que as mulheres hebreias se olhavam no bronze, porque o espelho para eles naquela época era bronze. Então o bronze bem polido refletia,
e a água cristalina ainda refletia mais ainda. E a tradição entre os judeus é que aquela pia era para você se lavar, mas não somente se lavar, porque quando você chegava nela, você via o seu reflexo, porque o bronze refletia, a água refletia, mas conforme você se lavava, a sua imagem ia sumindo. E a tradição diz que a lavagem só era completa, só podia seguir ao próximo passo quando se entendia que você pode chegar de um jeito, você pode chegar olhando e vendo você mesmo, mas conforme você vai se lavando, a sua imagem vai sumindo. E aí você entende o que João diz no capítulo 3, que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Aí você entende o que Paulo diz, que com Cristo fomos crucificados e não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. E aí nós entendemos também o que Paulo diz aos Coríntios, que nós precisamos, não como Moisés que cobria o rosto com véu, mas com o rosto descoberto, nós precisamos refletir, não o nosso reflexo, não a nossa imagem, mas refletir a glória de Deus em nós. Então o convite é esse: venham, entrem pelo novo e vivo caminho. Mas não é de qualquer forma. Tem que dar as costas para o sol, tem que sacrificar no altar, tem que se purificar na pia, a ponto da sua imagem sumir, a ponto da sua vontade sumir, a ponto do seu sonho sumir, e só aparecer a vontade de Deus, só aparecer o sonho de Deus. A purificação é para isso, para que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Tá bom, a gente passa. E detalhe, na tenda, no tabernáculo que Moisés construiu, tinha uma pia. No templo que Salomão construiu, tinham 10. Porque quanto maior o nível de relacionamento com Deus, mais pia precisa. E a gente pensa muito na arca, que representa a presença de Deus, mas que esquece que antes dela tem altar e pia. Então, para viver algo grande com Ele, é necessário um nível maior de purificação. Tá bom, irmão Lucas? Passamos pela pia, e agora? A gente entra no santo. Um lugar um pouco mais reservado, um lugar um pouco mais exclusivo, mas que também tem alguns itens que era obrigatório se passar sequencialmente neles, sendo o primeiro a menorá, o que nós conhecemos como um candelabro. Não sei se você já viu alguma imagem, mas é uma imagem um pouco fácil de você se ver em alguns altares, púlpitos tem, algumas igrejas tem. É simples, é um candelabro com um poste mais no centro, mais firme, e 3 abas para cada lado, com as suas velas nas pontas. Então é um candelabro com 7 velas. E o sacerdote tinha que ir passar lá primeiro, para colocar o azeite, para derramar azeite, para que o fogo continuasse queimando o pavio e o ambiente fosse iluminado. Só que tem um detalhe, e isso aqui me confrontou por um tempo, porque eu não sei você, mas eu já por muito tempo fiquei pedindo para Deus me dar o azeite dele. Eu sempre me interessei pela presença de Deus, pelo poder dele, e eu sempre aprendi a expressão do azeite sobre como referência ao poder de Deus, à unção de Deus, o azeite como unção. E eu falava: Senhor, me dá do teu azeite, Senhor, me dá do teu azeite, derrama da tua unção sobre a minha vida. E quando eu li isso, eu aprendi algumas coisas, porque Deus vai falar o seguinte para Moisés: Moisés, manda o povo trazer azeite.
e do melhor, porque o fogo eu já providenciei. Foi quando o Espírito Santo falou para mim: para de pedir. Por quê? Porque o azeite não sou eu que dou, é você que traz. O que eu prometi enviar, eu já enviei, é o fogo. Agora o azeite quem tem que trazer é você. Mas como trazer azeite se eu aprendo com a parábola das virgens que não dá para pedir emprestado e nem comprar? Mas eu aprendo com Davi também no Salmo 52, quando ele olha para a aflição dele e vai dizer no verso 8: eu serei como a oliveira verdejante na casa do Senhor. E é interessante ele usar a oliveira como exemplo, porque a oliveira é a que produz azeitona e a azeitona é que produz o azeite. E o processo de se produzir o azeite é muito peculiar. Não sei se você já viu, mas a azeitona é colocada numa prensa e ao ser esmagada ela fornece o azeite. Então o que Deus estava falando para Moisés é: Moisés, o azeite vocês que trazem, mas como que a gente consegue o azeite? É gerado dentro de vocês, porque Deus vai prensando, Deus vai apertando, Deus vai amassando, e a gente vai gerando azeite, a gente vai gerando azeite. E quanto mais azeite a gente gera, mais fogo do Espírito Santo queima. Então quando eu vejo uma igreja que dá glória, quando eu vejo uma igreja que deixa a presença dele fluir, eu sei que já tem gente que foi amassada por Deus, eu sei que já tem gente que foi apertada por Deus, mas a prova nunca foi para matar, a dificuldade nunca foi para desanimar, foi simplesmente Deus gerando as... eu estou sentindo a graça do Espírito Santo. Eu sei que tem gente que está gerando azeite aqui hoje, e o Espírito Santo está dizendo: eu provei, eu apertei, eu fechei a porta, eu deixei a dificuldade, foi para gerar azeite, mas o fogo do meu Espírito vai queimar. Olha, eu estou sentindo a presença. Deixa fluir. Só Deus sabe o quanto você sofreu até hoje. Só Deus sabe tudo que você passou para estar aqui hoje. Então deixa a presença dele fluir. Ele apertou, ele amassou, mas é para que hoje você tivesse algo para entregar e a presença dele fluísse sobre a sua vida. Porque o azeite quem traz é a gente. Pode ter certeza, se tem azeite, tem fogo. Porque quem prometeu o fogo não falha. Quem prometeu o fogo não deixa de enviar. Quando ele vê alguém trazendo azeite, o fogo dele... eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Deixa fluir. Eu precisava seguir a mensagem, mas o Espírito Santo está querendo fluir. Se você tem azeite, deixa queimar hoje, porque o fogo já foi enviado, o fogo já desceu aqui. Deixa o fogo queimar o azeite hoje. O inimigo pensa que a gente está morrendo. Enquanto estamos no processo de prensa, o inimigo pensa que está triunfando sobre a gente. Quando Davi escreveu o Salmo 52, Saul e Doeg, que haviam matado
sacerdotes que ajudaram Davi pensaram que estavam triunfando, mas as palavras de Davi são: enquanto eles pensam que estão ganhando, enquanto eles estão tramando mal, enquanto eles acham que estão vencendo, eu sou como a oliveira na casa do Senhor. Enquanto eles pensam que é minha morte, eu estou produzindo mais para o reino. Enquanto eles pensam que eu estou falido, eu estou produzindo mais para o reino. Tem que levar azeite. Tem que levar azeite. E o sacerdote ia, dispensava o azeite, e o pavio continuava iluminando, e o pavio continuava acendendo a luz. Só que tinha um porém. Esse pavio, conforme ia queimando, por mais que o azeite fizesse com que ele durasse, ele ia se encurtando. E se ele se encurtasse demais, ele se apagava, porque ele entrava para dentro do candelabro. Então, o sacerdote, antes que o pavio se apagasse, ele vinha com um abafador, abafava o pavio, brevemente ele se apagava. Aí esse sacerdote vinha com uma tesoura, pegava o pavio e puxava ele mais para cima, para que ele queimasse mais do que ele já estava queimando. E eu estou falando isso, eu ia até pular esse detalhe, mas eu estou falando isso porque o Espírito Santo de Deus fala comigo, que tem algumas pessoas aqui hoje que estão nessa fase. E que fase é essa? Que Deus decidiu te esconder, que Deus decidiu abafar um pouco, porque se Ele não faz isso, Ele te perde. Só que essa fase é difícil, é a fase que ninguém responde no WhatsApp, é a fase que o amigo já não é mais amigo, é a fase com quem você podia contar já não dá mais para contar, é a fase que a família já não consegue mais auxiliar como auxiliava, que o pastor não consegue compreender, que os irmãos não conseguem entender. Sabe aquela fase que você está rodeado de pessoas, mas se sente sozinho, como se não tivesse ninguém do seu lado? Não se preocupa com isso não. O inimigo está querendo falar que é depressão, mas não. É Deus te abafando. Mas isso é breve, isso dura pouco, e Ele só faz isso para que você depois comece a queimar mais do que já queimar. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo. Eu sei que tem alguém aqui por essa fase, que talvez está pensando: não consigo orar como eu orava antes, não consigo buscar como eu buscava antes, não consigo ler como eu lia antes. Mas o Senhor está falando: eu decidi abafar, eu decidi pôr as minhas mãos, eu decidi esconder, mas não é para deixar você esquecido, não, é para te levantar e você queimar mais do que já queimava antes. Deus tem renovação ministerial para algumas pessoas aqui hoje. Deus está renovando promessas para algumas pessoas aqui hoje. Deus está renovando eu estou sentindo a graça do Espírito Santo. Ele te chamou, Ele te escolheu e Ele renova as promessas dele hoje. Eu estava passando um dos processos mais difíceis da minha vida. Eu havia recebido um direcionamento de Deus para deixar tudo lá em São Paulo e vir morar para cá, para essa região. E assim eu fiz.
Em 2021, eu me mudei para Valentim Gentil. Só que com uma semana morando lá, minha esposa descobriu que estava grávida do Bola de Fogo. E automaticamente a família pressionou, porque ela é filha única. Seria o primeiro neto dos nossos pais. E ela, com medo de ser mãe, disse para mim: vou voltar para São Paulo. E eu falei: mas nós acabamos de chegar e estamos vindo com a direção de Deus, não podemos voltar. Mas ela, no desespero, no medo, orou a Deus, pediu para que ele autorizasse e decidiu ir para São Paulo. Eu, de prontidão, decidi junto com ela: vamos juntos então. Voltei para São Paulo. Só que nessa minha ida para São Paulo, com apenas uns 2, 3 meses que nós ficamos em Valentim, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal. E por um tempo eu acabei parando de pregar. Comecei a trabalhar e ia para a igreja. Me tornei líder de jovens em São Paulo também. Mas aceitar convites para pregar eu não estava mais aceitando. Até pela gestação da minha esposa ser delicada. Ainda estávamos naquele processo de sair do Covid. Então eu fiquei um pouco mais em casa. Só que Deus foi me apertando. Deus foi me apertando. Deus foi me apertando. E então foram diversas provas que não dá tempo de falar, mas eu vou resumir. No nascimento do meu filho, que é um dos momentos mais felizes da minha vida, se não o mais, eu estou assistindo o parto dele. Depois que ele nasce, os médicos liberam um quarto para minha esposa. E quando eles liberam um quarto, eu desço para a porta do hospital, porque estacionei o meu carro lá, um carro que era emprestado para mim trabalhar, que estava com todo enxoval que a gente montou para ele, e com uma mala e todas as roupas que a gente separou para ela. E na porta do hospital, quando eu desci para ver, o carro não estava lá. Roubaram o carro com todo enxoval do meu filho. 35 dias depois eu consigo alugar um carro para mim trabalhar. Trabalhava com um aplicativo lá em São Paulo. E eu sofro um assalto no farol parado em São Paulo. No primeiro dia que eu consigo pegar o carro para trabalhar. E as provas foram seguindo. Isso foi só o início. Mas foi prova atrás de prova. Dificuldade atrás de dificuldade. Só para vocês terem noção, a última foi que na virada do ano agora, no dia 31 de dezembro, no dia 1º, eu estava trabalhando também de motorista, quando um passageiro, às 3 horas da manhã, decide anunciar um assalto. E eu sou, durante 4 horas, eu fico num tipo de sequestro relâmpago, que eles tentam fazer com que eu faça transferências, e só para vocês terem noção, até sequestro teve. Só que Deus foi falando comigo: volta a pregar, volta a fazer o que eu queria que você fizesse. E eu voltei. No primeiro dia eu falei: Deus, então eu vou aceitar o convite. Aceitei o convite para pregar numa cidade lá próxima de São Paulo e fui. Quando eu dobro meu joelho para orar, Deus fala comigo: hoje eu vou te mostrar o porquê de tantas provações que eu permiti na sua vida. Hoje eu vou dar só um vislumbre do que eu vou fazer. Hoje eu vou só te mostrar a ponta do que eu vou fazer e do porquê eu te apertei tanto. Quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu falei: amém. Só que eu não sabia o que esperar. Se alguém ia vir falar comigo, se o profeta ia se levantar, não sei. Eu sei que eu estava pregando a mensagem, e a mensagem era sobre o azeite. Com 10 minutos de pregação, os irmãos estão vendo eu pregar, é nesse ritmo. Com 10 minutos de pregação, não deu nem para aquecer a voz, já não dava mais para pregar. Era uma igreja um tanto que pequena, tinha umas 120 pessoas. Dessas 120 pessoas, 100 delas começaram a pular e a correr pela igreja. O altar tinha algumas rodas, o púlpito, eles puxaram o púlpito para o lado. E eu não me recordo que horas que acabou o culto. Eu não consegui voltar a pregar. Mas eu sei de uma coisa:
Eu nunca tinha experimentado um nível de glória como aquele dia o Senhor decidiu derramar. E o Senhor disse para mim que aquilo era só um vislumbre. Ele só estava querendo mostrar o porquê de tantos processos e dificuldades. E eu estou contando isso aqui porque o Senhor está falando comigo sobre Ele estar passando algumas pessoas nesse processo de espremer, de apertar, da gente olhar e falar: por que para mim é tão difícil? Porque para o crente parece ser tão difícil. E aqui está a resposta: é porque ele precisava gerar azeite para o fogo dele queimar sobre a sua vida. E eu quero convidar você a se levantar comigo. Eu preciso fazer algo com você aqui hoje. Eu ia chamar você para vir aqui na frente, mas eu quero fazer algo, porque o próximo móvel que eu ia falar era a mesa da propiciação, e ela tem um significado. São duas pilhas de 6 pães, um em cima do outro, representando a comunhão das 12 tribos. Então o sacerdote tinha que entrar lá, pegar o pão que estava embaixo, colocar em cima, e o que estava em cima colocar embaixo. Era isso, representando a comunhão entre as tribos e mostrando para eles que ninguém é descartável. Quando o que estava embaixo sustentando o peso dos outros estava cansado, puxa para cima, e o que estava em cima descansando vai para baixo. Esse é o reino. Ninguém é descartável. Sempre tem alguém para ajudar na oração, sempre tem alguém para puxar a oração, sempre tem alguém na base para sustentar aqueles que não podem, que não têm força. É o Evangelho. Então eu quero fazer com você algo. Eu queria que você procurasse algumas pessoas, sejam 2, sejam 3, sejam 4, mas nós vamos orar uns pelos outros, seja dando as mãos, seja passando o braço pelos ombros, mas eu queria que a gente se juntasse a isso. Você pode ser em dupla, pode ser com a sua família, pode ser com alguém que Deus colocou no seu coração, mas nós vamos orar, e a oração é para que o fogo do Espírito Santo queime sobre as nossas vidas hoje, para que a ousadia que nós precisamos venha sobre nós, para que nós possamos entrar por esse novo e vivo caminho. Deus está chamando alguém aqui hoje para uma nova vida. Deus está chamando alguém hoje para um novo projeto, para um novo sonho, para um novo propósito. Mas você precisa ter ousadia para entrar pelo novo e vivo caminho. Então eu quero que nós oremos aqui essa noite. Eu peço a você, ore para que o fogo do Espírito Santo queime sobre cada azeite que estiver aqui hoje. Se você trouxe azeite, essa é a hora de entregar. Se você trouxe lágrimas, entregue lágrimas. Se você trouxe movimento, entregue movimento. Se você trouxe saltos, entregue saltos. Se você quer se expressar com gritos, pode entregar. Entrega tudo que você trouxe aqui hoje. Coloca no altar e o fogo do Espírito vai queimar. Começa a orar por essa pessoa que está do seu lado. Começa a orar por essa pessoa.
declarar a bênção, perguntar: tem alguém que ainda não é crente? Ou que está afastado dos caminhos do Senhor? Gostaria de nesta noite entregar sua vida para Jesus. Se afastou, está distanciado, e hoje quer entregar sua vida para Jesus? Tem Jesus hoje. Você ouviu a palavra? Temos mais alguém? Aproveite esta oportunidade, porque pode ser a última oportunidade. Temos mais uma jovem viva. Aleluia! O Senhor está chamando. Aleluia! Aproveite esta oportunidade. Esta é a maior festa para o jovem, estar na casa do Senhor. Temos mais alguém? Eu insisto porque o Espírito Santo pede para insistirmos. Mas eu estou com vergonha. Vergonha do inferno, irmãos. Entrega a sua vida para Jesus. Cadê você? Que o Senhor lhe dê outras oportunidades. Venha. O Senhor está Nós iremos orar por esses jovens que estão entregando a sua vida para Jesus. Mas você que queira o renovo, ser batizado com o Espírito Santo, ser renovado, dê um passo à frente, vem à frente também. O Thaís vai estar cantando e nós estaremos orando, mais um vindo. Temos mais outros vindo. Canta, Thaís, pode ir cantando. Jesus está chamando, irmãos. A maior festa é quando há arrependimento, quando pessoas entregam a sua vida para Jesus. Nós já poderíamos impetrar a bênção, mas podemos gastar um tempo, irmãos, esperando vidas chegarem à frente, se rendendo a Cristo. Venha, eis aí a sua oportunidade. Aleluia. Oh, aleluia. Pode vir, não se envergonhe, não se intimide. Venha, o Senhor está chamando. Aleluia. Aleluia. Pode vir. Eis a oportunidade. Chega mais para frente, jovens. Isso. Lembro quando te encontrei, tudo novo Feche os olhos. os abraços que Sinta o abraço do Senhor. me fizeram prosseguir,
Pastor Eliseu, irmãos, está atendendo uma agenda, amanhã estará conosco. Eu vi várias caravanas. Deus abençoe a todos, irmãos. Esta festa acontece porque você está aqui. Então, Deus abençoe. Estenda as tuas mãos. Eu vou impetrar a bênção e você vai dizer um amém, aquele amém pentecostal.